Oi galera, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dos falsos cognatos em inglês. Então, nessa nova dica de inglês eu vou falar um pouco sobre o que são os cognatos, então vamos lá. Quando você vai estudar uma língua, você vai encontrar palavras similares, foneticamente ou ortograficamente, ou seja, ou o som dessa palavra vai ser parecido, a forma de falar, ou a escrita dela, na ortografia. Mas nem sempre o significado dessas palavras vão ser parecidos também. Então eu trouxe uns exemplos de cognatos, que são as palavras que têm o mesmo significado em inglês e em português. Television, communication, problem e economy. Claro que nós temos várias outras palavras, como simplesmente banana, que é banana em português, e é muito parecida. Mas nem sempre essas palavras terão o mesmo significado. Então nós temos os falsos cognatos, além dos cognatos. E algumas dessas palavras nós usamos na nossa vida diária quando falando inglês. E é importante que você memorize algumas delas para você tornar a tua expressão muito mais simples, para você conseguir expressar as ideias que você tem de uma forma natural. Eu separei então 10 falsos cognatos que eu considero super importantes para a vida do dia a dia. Não são coisas muito específicas ou difíceis, são palavras simples que você vai usar em alguma situação na sua vida com certeza. A primeira palavra é parents e ela pode parecer parentes, mas ela significa pais. Um exemplo: My parents live together. Meus pais vivem juntos. Se você quiser falar parentes, você vai usar a palavra relatives. Um exemplo: I have relatives in New York. Eu tenho parentes em Nova York. O segundo falso cognato que eu trouxe para vocês é pretend. E ele engana muito e apesar de parecer uma coisa simples de decorar, muitas pessoas vão para entrevista de emprego em inglês e confundem isso, tornando um desastre que elas estão dizendo. Pretend não significa pretender ou ter a intenção de. Pretend significa fingir. Então se você falar, por exemplo, I pretend to be happy, você vai estar dizendo eu finjo ser feliz. Ou seja, você é uma pessoa triste. Quem vai querer contratar uma pessoa triste ou uma pessoa que não vá ser verdadeira no trabalho? Se você quer falar que você pretende melhorar, que você pretende fazer alguma coisa, tem a intenção de, você vai falar a palavra intent. Por exemplo, I intend to be happy ou I intend to grow. Eu tenho o objetivo de crescer. Ou uma frase mais complexa: I intend to overcome the problems. Eu pretendo superar os problemas. Attend não significa atender. Então você nunca vai attend your cell phone. Você vai answer the cell phone. Attend significa assistir. Você pode assistir a um show, a uma palestra, a uma aula. E não, por exemplo, atender a porta. Se você quer dizer atender a porta, você vai dizer I will answer the door ou answer my phone, que é atender o telefone. Esse próximo falso cognato, ele é muito usado de maneira errada, porque ele é fácil de encaixar ele em frases e você pensar que ele está tendo um papel fundamental e você está falando alguma coisa complexa. Mas actually, na verdade, não significa atualmente. Actually vai ter o significado de na verdade. Por exemplo, Are you 16? No, actually, I'm 14. Você tem 16 anos? Não, na verdade, eu tenho 14. Se você quer falar atualmente, você pode dizer in the current days ou nowadays. Nowadays eu iria te aconselhar mais porque é uma expressão e quanto mais você usar expressões e, enfim, coisas de americano, de britânico, você vai ter um inglês mais nativo. Enroll não significa enrolar nada. Enroll significa envolver-se ou matricular-se. Por exemplo, This year I will enroll in a club of voluntary work. Este ano eu vou participar, eu vou me envolver, eu vou entrar, pode ser, tem todos esses significados, em um clube de trabalho voluntário.
Prejudice. Bem, prejudice tem várias coisas que você pode comparar. Prejudice pode significar, pode ser parecido com o português, né? Prejudicar, dar prejuízo e, na verdade, significa preconceito. Por exemplo, he's got prejudice because he doesn't accept the differences. Se você quer falar prejudicar, você pode falar damage ou harm. A sétima palavra é lunch. Lunch, obviamente, vai significar lanche. Quando eu estava aprendendo inglês, eu pensei, esse é lanche, eu estava usando como lanche. Mas, na verdade, ele significa almoço, almoçar, enfim. E lembrando que no Canadá e nos Estados Unidos, as pessoas não lancham necessariamente ao meio-dia. Elas fazem breakfast, que é um café da manhã muito completo, com vários nutrientes, e aí o almoço fica para mais tarde, então não é meio-dia. Se você sente fome, você come um snack, que é um lanche também, ou à tarde você pode ter um coffee break, que é um café, um intervalo para o café. Significa fantasia. Não significa costume ou costume de um povo, a cultura, enfim. Se você quer dizer que aquele povo tem certo costume, você pode dizer culture, que vai significar cultura. E se você quer dizer costume de hábito, você vai dizer habit. I have an habit to read the newspaper before breakfast. Um exemplo usando a palavra habit. A penúltima é pasta. Pasta, na verdade não, você tem que falar pasta. Então, pasta não significa pasta de guardar arquivos. Pasta vai significar massa, o alimento. Qualquer tipo de massa, seja massa para lasanha, massa para não sei o que, massa aquelas parafusinhos, sei lá, não lembro o nome, mas é qualquer tipo de massa. Você vai ter que colocar pasta. E o último é o push e o pull. Eu tenho que falar esses dois porque quando você chega numa loja, ou vai estar escrito push ou vai estar escrito pull. Push significa afastar e não puxar. Então você vai chegar na loja e você vai afastar. Mentira, que 50 vezes você vai puxar primeiro, vai ver que tá trancado e aí você vai abrir, porque é um instinto natural. Não pensa, você cresceu aprendendo puxar, é uma coisa muito engraçada, porque a maioria das pessoas que até já sabe inglês, já tá morando lá, ainda confunde. Se essa palavra e dá um jeito de memorizar, de praticar ela, você vai poupar muitas puxadas desnecessárias. E o pull, então, é o empurrar. Então, pessoal, esses foram os 10 falsos cognatos que eu trouxe para vocês. Se vocês acham que tem mais algum que vocês usam bastante no dia a dia de vocês, comentem aqui embaixo e falem o significado dele real em inglês. Muito obrigado por estarem assistindo os vídeos. Se inscrevam no canal e eu vou ter mais dicas de inglês se vocês quiserem. É só comentar sobre o que eu posso falar aqui. Muito obrigado e até a próxima!